sejam todos bem-vindos. Vamos falar do subwoofer VSS 118A, o subwoofer da linha Versa Red da Attack. Vamos conhecer as especificações técnicas, daqui a pouco eu vou falar do módulo de potência e de pré-amplificação, mas é um subwoofer completamente plug and play, muito simples, que te permite o uso em arranjos do tipo cardioide sem nenhum uso de equipamento externo, apenas acionando uma chave, fazendo a montagem física da forma adequada. E coisas interessantes que me chamaram a atenção, uma delas é o tamanho desse subwoofer. É um subwoofer relativamente compacto, onde nós temos aqui de profundidade 68 centímetros, de largura 53 centímetros e de altura nós temos 65 centímetros, 67 se você for considerar os pezinhos. Extremamente compacto e um subwoofer muito prático, muito eficiente. Vamos dar uma observada então no painel traseiro para que nós possamos conhecer os recursos que estão embutidos neste subwoofer. Do lado direito nós podemos observar as conexões de energia. O primeiro conector lá é um conector desse tipo IP44-3P para 20 amperes, que na outra ponta do cabo ele possui o NBR14136 para 20 amperes. Abaixo desse conector nós temos uma tomada auxiliar que é no padrão NBR14136 para 20 amperes, que permite a alimentação de uma outra caixa acústica ou algum equipamento auxiliar. Aqui no meio nós temos uma ventoinha. Essa ventoinha ela varia a sua velocidade de acordo com a temperatura do bloco de potência e essa ventoinha então ela é dinâmica. Nós temos uma conexão de entrada XLR fêmea de painel para entrada de áudio, um XLR macho de painel aqui para saída de áudio. Isso é uma saída e entrada paralela, é um loop-through. O sinal não interfere em nada, o sinal que sai não recebe nenhuma interferência do bloco da caixa acústica. Logo abaixo nós temos o controle de sensibilidade do amplificador, o controle de seu nível. Embaixo nós temos a chave que muda a resposta de frequência do subwoofer, o filtro low pass, que pode ser 90 Hz, 110 Hz, 130 Hz ou 150 Hz, que está logo aqui. Do lado aqui acima nós temos um conector SPICON, que é para você ligar uma VSS 118 passiva, uma caixa acústica passiva. Aqui é um conector de 4 polos. Você vai utilizar basicamente 2 polos para alimentar o subwoofer passivo, usando apenas os pinos 1 mais e 1 menos. Um mais como positivo e um menos como negativo, para que você possa alimentar uma caixa auxiliar. Os LEDs que nós temos aqui embaixo indicam limiter, que é o sistema de proteção do teu subwoofer. Se por acaso o LED de limiter fica acendendo de maneira constante, isso quer dizer que você está exigindo muito da caixa. E para você obter a pressão sonora que você deseja dentro do ambiente, você precisa de mais caixas acústicas. Que ao utilizar mais caixas você vai ter mais pressão sonora e vai atenuar o nível. O limiter é um aviso muito importante de que você foi além do limite. Funciona de uma maneira analógica a um airbag. Quantas vezes você usa o airbag por dia no teu carro? O airbag é para uma situação limite, emergencial. Não deixe o limiter trabalhar atuando o tempo todo, porque assim você vai diminuir a vida útil do teu equipamento. O próximo LED é o LED de sinal, mostrando que está chegando sinal no conector XLR. Depois nós vamos ter um LED que indica que a caixa está com energia, o LED de ON, que está ligada. Nós vamos ter um LED de proteção, que é o LED do CSD, que diz que tem algum problema na fonte ou na etapa de potência, e aí você tem que levar a caixa para uma manutenção. Uma chave muito interessante que nós temos aqui, que é a última do lado direito, é a chave que aciona o modo cardioide. Isso é muito legal porque quando você precisa tirar energia na parte posterior do subwoofer, você faz um arranjo virado para a plateia e precisa diminuir a energia no palco para não ter tanta volta de graves nos microfones. Vamos falar desses arranjos daqui a pouquinho. Esse sub pesa apenas 41,2 kg, utiliza um alto-falante de 18 polegadas e a sua resposta em frequência vai de 40 até 120 Hz. Nós agora vamos ouvir os presets desses filtros que eu acabei de comentar com vocês, que tem aquele corte de frequências, que você pode mudar o ponto do Low Pass Filter. Lembrando que para você ouvir esses filtros, você precisa utilizar fones de ouvido. Enquanto você vai pegar os seus fones de ouvido para fazer essa audição, eu vou deixar um recado. Quer estudar áudio? Quer melhorar o seu conhecimento nesse segmento? Quer ser um profissional de áudio melhor?
estude conosco no nosso curso de áudio online www.dgcaudio.com.br. Venha estudar conosco. E para você poder obter mais informações técnicas sobre esta caixa, basta entrar no site do fabricante, atac.com.br. Você vai poder baixar os manuais, arquivos para você poder usar em software de simulação como o Easy Focus. Muito bacana para que você possa conhecer essa caixa de uma maneira mais completa. Então agora voltamos para fazermos a audição desse subwoofer. Você já está com seus fones de ouvido, né? Espero que sim. Então vamos lá. Primeiro vocês vão ouvir o subwoofer com o filtro em 90 Hz. Depois eu vou mudar para 110 Hz, 130 e 150. Vou utilizar aqui um ruído rosa. Eu espero que vocês consigam perceber as variações da resposta em frequência. Vamos lá. 90 Hz. 90. Vamos mostrar também as curvas de resposta em frequência, no caso com a resposta de magnitude e fase, desta caixa com os respectivos filtros que nós acabamos de ouvir. Aqui nós temos a chave de cardioide. Quando essa chave é acionada, um LED vermelho acende. É muito importante você ficar atento, porque quando você for fazer uma montagem convencional com todas as caixas viradas para frente, nunca deixe essa chave acionada, porque você vai poder ter problemas com fase e vai ter cancelamentos de grave onde você não gostaria de ter. Então, no modo cardioide, você vai utilizar duas caixas viradas para a plateia e no meio, entre essas duas caixas, uma virada para trás, virada para o palco. E aí, esta caixa do meio, você vai acionar a chave de cardioide, vai conferir que as três caixas estejam no mesmo nível, a sensibilidade igual nas três. Você pode mandar o mesmo sinal de áudio para as três, porque neste formato você vai ter cancelamento de graves na parte de trás. Então, duas caixas para frente, a do meio virada para trás, a do meio com a chave cardioide acionada, todas as três no mesmo nível, e você terá o cancelamento atrás. Esta chave, quando acionada, já faz ajuste de tempo, de equalização, de polaridade, para que este arranjo possa gerar o cancelamento atrás. Uma outra forma que você tem de montar esse mesmo arranjo, que não esse no plano horizontal, é montar no plano vertical. Você monta a primeira caixa de baixo virada para a plateia, a do meio virada para o palco e a terceira de cima virada para a plateia. Esta do meio você aciona a chave cardioide, confere se as três estão com nível igual, na mesma posição, e aí você terá um cancelamento das baixas frequências na parte posterior do arranjo. Muito importante, não se esqueça que se você não for usar o arranjo, todas as chaves de cardioide devem estar desligadas, devem estar desacionadas. Muito, muito, muito importante. A dispersão do subwoofer é no formato omnidirecional, 360 graus, de forma esférica. Obviamente só não vai ser de forma esférica se você fizer um desses arranjos cardioide horizontal ou vertical. O amplificador que está aqui dentro é um amplificador classe D, possui filtros FIR para ajustes de magnitude e fase, um único bloco de alumínio e vem tudo dentro. Vem com o pré-amplificador, vem com os filtros FIR, com os ajustes, com a ventoinha, com a etapa de energia, com tudo. Se você precisar fazer uma manutenção, você vai sacar aqui 4 parafusos, tira um soquete e esse módulo está na tua mão. Um módulo extremamente leve, apenas 2 kg,
muito fácil de você fazer esta manutenção. A fonte de alimentação, ela opera de 100 até 240 volts, tanto faz se são a frequência de 50 Hz ou 60 Hz, porque é uma caixa também para exportação. Esse subwoofer não tem uma chavinha de 127 e 220, não. Você simplesmente conecta na energia e se essa energia tiver de 100 até 240 volts, ele vai funcionar normalmente. A diferença é que você não vai perceber qual a tensão que ele está recebendo, porque o som dele não muda, independente da tensão que ele tiver. Além de tudo isso, ele tem um circuito chamado PFC, que é um circuito corretor do fator de potência, que faz com que esse sub tenha uma alta eficiência, o seu amplificador seja muito eficiente, na ordem de 96%. Quer dizer que o que ele puxa da energia, 96% ele entrega para o alto-falante e os outros 4% é o que ele usa para poder trabalhar. Ou seja, um salário muito baixo e ele praticamente entrega toda a energia para o alto-falante. O circuito PFC atrasa a corrente para que ela fique em fase com a tensão e isto faz com que o consumo de energia elétrica, aquela conta de luz que você vai ter que pagar, ela fique mais baixa. Esta caixa acústica ela tem no seu manual a especificação técnica de máxima pressão sonora médio linear. O que isso quer dizer? Você coloca um sinal, essa caixa ela foi testada com um ruído chamado M-Noise, que é um ruído que se aproxima muito de um programa musical. Este ruído vai colocar a caixa num modo de funcionamento muito parecido com uma música e a partir disso foi feita uma medição de pressão sonora durante um longo período de tempo e a caixa apresentou 119 dBs de modo contínuo sem que o limiter entrasse em ação. Então essa caixa montada no plano terra, no piso, ela chega a te dar 119 dBs de nível médio, com os picos chegando a 131 dBs, e isso em regime constante, trabalhando o tempo inteiro. Para quem gosta de potência, esse amplificador ele é capaz de fornecer 1.320 watts em 4 ohms, quando essa caixa está alimentando uma passiva, e 770 watts sozinha. Por que eu falo para quem gosta de potência? Porque o que importa para a gente é pressão sonora e não a potência que é aplicada no alto-falante. Então uma coisa que me chamou muita atenção neste amplificador é que ele tem um detetor de impedância. Isso faz com que este amplificador ele perceba se ele está operando em 8 ohms ou em 4 ohms. E desta forma ele consegue entregar para um alto-falante sozinho ou para dois alto-falantes a mesma potência nos dois alto-falantes. Quando você escuta uma caixa sozinha ou ela alimentando uma segunda, você observa que essas duas caixas, o som entre elas é o mesmo, não tem uma diferença, que é comum entre amplificadores convencionais. Os amplificadores tradicionais, eles não são amplificadores ideais, eles não vão te entregar uma determinada potência em 8 ohms e exatamente o dobro em 4 ohms. Não é assim na prática e nós sabemos que é uma limitação de projeto e tudo, mas enfim, aqui nós temos esse detetor de impedância que faz com que o amplificador entregue sempre a mesma potência para um ou dois alto-falantes, cada um recebendo a mesma potência. O consumo desse amplificador, em função da sua eficiência, é muito baixo. Se você estiver operando numa rede elétrica muito baixa, chegando em torno de 100 volts, que é o limite de operação do subwoofer, ele vai consumir apenas 1,5 A da rede elétrica. E isso tudo em função do amplificador classe D, a sua eficiência, a fonte ampliada, mais o PFC, todo mundo trabalhando junto, aumentando a eficiência. Se você tem um consumo de corrente mais baixo, é óbvio que você vai poder trabalhar com bitolas de cabos menores. Você vai economizar dinheiro com a bitola do cabo, vai gastar menos óleo diesel do gerador. Tudo isso faz diferença, principalmente se você utilizar diversos subwoofers, onde a soma desse consumo de energia faz muita diferença ao longo do mês ou ao longo do ano para a sua instalação. Com relação à caixa passiva VSS 118, ela possui quais componentes? Antes de nós falarmos dessa caixa acústica, lembre-se, quer estudar áudio? Quer melhorar? Quer se tornar um profissional melhor? Curso de áudio online dgcaudio.com.br. Venha estudar conosco e você vai aprender muito lá. Continuando, caixa acústica passiva. Ela tem o mesmo alto-falante da ativa, é a mesma coisa. Em termos de peso, ela é um pouquinho mais leve, obviamente, porque ela não tem o amplificador, são apenas 40,2 kg. Como ela não tem um amplificador internamente, ela é só uma caixa acústica passiva, a resposta dessa caixa passiva vai de 35 Hz
até 200 Hz, com uma queda de 6 dB nas frequências limite. A impedância do alto-falante eles são de 8 ohms e esta caixa tem dois conectores do tipo Speakon de 4 polos. Se você for utilizar a caixa passiva sozinha e não estiver ligando ela na ativa, você vai precisar, obviamente, do amplificador e de um crossover ou de um gerenciador digital de sistemas. A sugestão do fabricante é que você use um crossover no seu processador para poder proteger essa caixa, usando um filtro high pass de 35 Hz e aí o filtro superior indo de 90 até 200 Hz para você tirar o máximo proveito da caixa passiva. Suporta de potência 800 watts. As dimensões são as mesmas dessa caixa daqui e, obviamente, é mais interessante você alimentar a caixa passiva utilizando a caixa ativa, bastando utilizar um conector Speakon com um cabo de 2 polos, usando o pino 1 mais e o pino 1 menos, e você vai poder fazer as duas caixas trabalharem de forma plena. Lembrando que mais informações técnicas você encontra no site do fabricante, atac.com.br, tem a seção de downloads, onde você pode baixar todos os arquivos para você fazer as suas simulações no Easy Focus, fazer os seus arranjos, que é muito prático. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo review.